O sistema solar parece ser um mecanismo perfeitamente ajustado quando visto em larga escala. Em contraste, há um verdadeiro reino de caos entre as órbitas de Marte e Júpiter. É aqui que centenas de milhares de pequenos objetos celestes circulam pelo espaço em todas as direções possíveis, ocasionalmente cruzando as órbitas uns dos outros e produzindo milhares de fragmentos e pedaços em colisões. Esta área do espaço é altamente mutável e é difícil prever como será no futuro distante. Estamos falando do cinturão principal de asteroides, uma das áreas mais variáveis e misteriosas do Sistema Solar. Atualmente, mais de 300 mil corpos celestes pequenos encontrados aqui receberam nomes e designações numéricas. Curiosamente, seu número total pode chegar a mais de 1 milhão. O ponto de partida para o estudo do cinturão de asteroides pode ser definido em 1801. Quando os astrônomos avistaram um objeto misterioso no céu, após uma longa e árdua busca pelo quinto planeta. Em termos de seus parâmetros, parecia ser um planeta, mas acabou sendo tão pequeno que nem os telescópios mais avançados da época conseguiam distinguir seu disco. Os pesquisadores viram o objeto recém-descoberto como um ponto brilhante, semelhante a uma estrela. Ele foi chamado de Ceres e muito em breve objetos celestes semelhantes desta classe foram descobertos. Um novo termo teve que ser introduzido para se referir a eles. Esses corpos astronômicos incomuns passaram a ser chamados de asteroides, que literalmente significa o semelhante a uma estrela. Além dos asteroides, esta área do Sistema Solar contém grandes quantidades de poeira cósmica que, ao girar lentamente, dispersam os raios solares e criam um brilho branco muito tênue, conhecido como luz zodiacal. Curiosamente, em áreas equatoriais da Terra, essa luz pode ser vista a olho nu. Durante muito tempo, a seguinte hipótese foi amplamente aceita: os objetos do cinturão de asteroides eram considerados detritos de um planeta destruído. No entanto, hoje em dia essa suposição não se sustenta realmente. Em primeiro lugar, a massa total de todos os objetos do cinturão de asteroides principais é muito pequena, equivalente a apenas 3 vezes 10 elevado a 21 kg, ou 4% da massa da Lua. Mesmo considerando que a maior parte dos asteroides teria se dispersado há muito tempo, a massa total dos detritos rochosos ainda é insuficiente para formar um objeto com dimensões comparáveis à de um planeta verdadeiro. Em segundo lugar, estimativas mostram que objetos celestes grandes não podem se formar nesta área do Sistema Solar devido à influência gravitacional de Júpiter. Modelos matemáticos revelaram que as maiores formações no cinturão de asteroides nunca mediram mais de 1000 km de diâmetro. A influência gravitacional de seu poderoso vizinho gigante tornou suas órbitas altamente instáveis, o que fez com que potenciais protoplanetas colidissem e se desintegrassem em pedaços menores. Vestígios dessas colisões ainda podem ser observados. A maioria dos objetos do cinturão principal se agrupa para formar as chamadas famílias de asteroides, populações de asteroides de composição semelhante e de mesma origem. Acredita-se que elas tenham se formado como resultado dessas colisões destrutivas. As fronteiras do cinturão principal de asteroides são bastante difusas. A maioria dos objetos que o compõem está dentro de 2,06 a 3,27 unidades astronômicas do Sol. Esses limites são definidos pelas forças de maré de Júpiter e são referidos como lacunas de Kirk-Uld. Qualquer objeto celestial que entre nessas zonas experimenta a influência gravitacional massiva do gigante gasoso, o que desestabiliza suas órbitas. A área do cinturão de asteroides também é convencionalmente dividida em duas grandes regiões interna e externa. A fronteira entre elas é uma lacuna de Kirk-Uld com um raio medindo 2,5 unidades astronômicas, o que coincide com a maior ressonância orbital com Júpiter. É na parte externa do cinturão principal que está localizado o maior objeto desta área do Sistema Solar, Ceres. Este objeto celeste costumava ser considerado um planeta, depois um asteroide, mas eventualmente, em 2006, recebeu o status de planeta anão. Isso foi possível porque Ceres tem uma forma esférica, ao contrário da vasta maioria dos outros objetos. Seu diâmetro mede cerca de 940 km e sua massa é de 9,4 vezes 10 elevado a 20 kg, o que corresponde a cerca de 1/3 da massa total do cinturão de asteroides. Isso torna Ceres aproximadamente 6.000 vezes mais leve que o nosso planeta. O ponto mais distante da órbita do planeta anão em relação ao Sol é de 2,9 unidades astronômicas. Quando Ceres está em seu periélio, a distância ao centro do nosso sistema é de cerca de 2,5 de unidades astronômicas. Neste ponto, a temperatura da superfície do planetoide pode atingir 239 Kelvin ou 33 graus Celsius abaixo de zero, embora sua temperatura média seja consideravelmente menor, apenas 167 Kelvin ou 106 graus Celsius abaixo de zero.
O corpo celeste é considerado ser composto por um núcleo rochoso envolto por um manto de gelo com cerca de 100 km de espessura. O gelo de água representa até metade do volume do planeta anão ou 20 a 30% de sua massa. A parte interna do cinturão abriga o maior e mais massivo asteroide conhecido do Sistema Solar, Vesta. O diâmetro médio deste objeto celeste mede aproximadamente 525 km e sua massa é de cerca de 2,6 vezes 10 elevado a 20 kg, o que é quase 4 vezes menos do que o de Ceres. A órbita do asteroide é bastante alongada, com seu afélio medindo 2,57 unidades astronômicas e seu periélio a cerca de 2,15 unidades astronômicas de distância. Vesta completa uma órbita ao redor do Sol em 3,6 anos terrestres. Vesta também é notável por ser o único asteroide visível a olho nu. Isso se deve não apenas às suas dimensões impressionantes, mas também à sua superfície comparativamente clara, que reflete cerca de 42% da luz incidente. Além disso, a distância mínima entre Vesta e a Terra não é tão grande, apenas 177 milhões de quilômetros ou 1,18 unidades astronômicas. Acredita-se que Vesta seja um planeta totalmente formado em termos de sua composição interna. Parece ter um núcleo metálico composto de níquel e ferro, bem como um manto rochoso. A temperatura de superfície do asteroide varia atualmente entre -190 e -20 graus Celsius, mas no passado era muito mais quente. As áreas escuras visíveis na superfície do hemisfério ocidental de Vesta são altamente prováveis de serem planícies de basalto. Tais características geológicas podem ter se formado como resultado de atividade vulcânica ou eventos de colisão com corpos astronômicos massivos. A característica geológica mais destacada no asteroide é a enorme cratera de impacto conhecida como Rhea Silvia, cujo diâmetro mede até 500 km e sua profundidade é de cerca de 25 mil metros. No centro da cratera está localizada a segunda maior montanha do Sistema Solar, com mais de 22 km de altura. Impressionantemente, o diâmetro da cratera quase equivale ao tamanho de Vesta. Parece que o asteroide colidiu com um objeto realmente grande em algum momento do passado. A colisão teria produzido não apenas a cratera de Rhea Silvia, mas também uma grande quantidade de pequenos fragmentos, que agora são classificados como a família de asteroides de Vesta. Esta família inclui mais de 15 mil objetos, constituindo cerca de 5% de todos os corpos celestes do cinturão principal conhecidos pela ciência hoje. Acredita-se que a maioria das famílias de asteroides tenha se formado como resultado dessas colisões destrutivas entre dois grandes corpos celestes. Às vezes, os detritos são atraídos mutuamente por forças gravitacionais, o que geralmente os mistura em um novo objeto astronômico. No entanto, eles teriam perdido sua natureza monolítica. Às vezes, os astrônomos informalmente chamam tais formações de montes de entulho. Por exemplo, Silvia, um dos maiores objetos do cinturão de asteroides, parece se encaixar nesta categoria de corpos celestes. Suas dimensões são 384 por 262 por 232 km, com uma massa de 1,5 vezes 10 elevado a 19 kg, o que faz a densidade média do asteroide ser apenas 20% maior que a da água. Estimativas mostram que cavidades podem representar de 25 a 60% de seu volume. Silvia leva cerca de 6,5 anos para completar uma órbita completa ao redor do Sol. O ponto mais distante da órbita do objeto em relação ao centro do sistema é de até 3,7 unidades astronômicas, enquanto seu periélio chega a cerca de 3,2 unidades astronômicas de distância do Sol. Alguns fragmentos de detritos deixados após uma colisão não sejam atraídos por outros fragmentos, mas se tornem satélites do novo corpo celeste. Silvia é conhecida por ter dois desses companheiros Romulus, com um diâmetro de 18 km, e Remus, com cerca de 7 km. A composição deles ainda não foi estudada e é altamente provável que esses objetos também não sejam monolíticos. Além dos objetos já mencionados, há também o Pallas, outro objeto notável no cinturão de asteroides. Ele foi descoberto em 1802, logo após Ceres, e é o segundo maior asteroide do cinturão. O diâmetro médio deste corpo celeste é de cerca de 512 km e sua massa é de aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 20 kg, o que é cerca de 25% menos do que o de Vesta. A órbita do asteroide é excepcionalmente alongada e inclinada em relação ao plano da eclíptica em 35 graus, o que torna o corpo celeste difícil de ser estudado com sondas. Quanto ao seu período orbital,
Pallas leva cerca de 4,6 anos para orbitar o Sol, durante o qual a distância ao centro do Sistema Solar varia mais de 1,5 vezes, com um periélio de 2,1 unidades astronômicas e um afélio de 3,4 unidades astronômicas de distância. A superfície de Pallas é amplamente marcada por crateras, muito mais do que Ceres ou Vesta. Estudos da composição química da superfície do asteroide revelam que ele é composto principalmente por rochas silicatadas, com pequenas quantidades de ferro e água, assim como Vesta. Este corpo celeste também é pensado para ser um dos poucos protoplanetas potenciais ainda presentes, o que significa que estudá-lo pode fornecer informações importantes sobre o processo de formação do Sistema Solar. Diferente de Vesta, a maioria dos asteroides não pode ser vista a olho nu ou através de telescópios amadores. Um desses objetos elusivos é chamado de Interamnia, que é admitidamente um dos objetos mais misteriosos do cinturão principal de asteroides. Este é um asteroide de forma irregular com dimensões de 306 por 348 por 310 km e sua massa representa aproximadamente 1,2% da massa total de todos os objetos do cinturão. Apesar de seu tamanho relativamente grande, Interamnia continua sendo amplamente subestudado. Uma das dificuldades que dificultam o progresso científico aqui é a superfície escura do asteroide, que absorve cerca de 93% da luz incidente. Interamnia pertence à classe espectral excepcionalmente rara F, uma subclasse de asteroides carbonáceos. A pesquisa de sua reflexão mostra que a cor da superfície do corpo celeste é uniforme, o que significa que Interamnia não experimentou grandes colisões por um longo período. A densidade de Interamnia não é tão alta, apenas 2 vezes maior que a da água. Acredita-se que o asteroide seja composto por um núcleo rochoso duro envolto por uma espessa camada de gelo, com a superfície coberta por grandes quantidades de poeira fina e escura. Interamnia leva cerca de 5 anos e 4 meses para completar uma órbita completa ao redor do Sol, e sua órbita está localizada no lado oposto dos 4 maiores objetos do cinturão principal, variando a distância do asteroide ao Sol de 2,5 a 3,5 unidades astronômicas. Como outros asteroides no cinturão principal, Interamnia também é importante tanto do ponto de vista científico quanto prático. Estes outros objetos podem fornecer informações valiosas sobre a formação de planetas e outros corpos celestes. Além disso, no futuro, os asteroides podem se tornar fontes de materiais para a exploração espacial. Ainda não sabemos quando estaremos prontos para isso, mas cada novo foguete lançado ao espaço nos aproxima um pouco mais da era espacial.